Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo no canal. Parece que o caminho do Fluminense na Taça Libertadores começa a se desenhar. Depois do Milionário a gente já sabe quais são as prováveis equipes que a gente vai pegar na próxima fase. Interessante era o Fluminense já cair logo numa fase de grupo, né? Ficar passando susto numa pré-Libertadores, pega o Milionário, depois pode pegar dois clubes bem interessantes, bem fortes, com bastante experiência, com títulos de bagagem pelo caminho. Isso é complicado. E o pior, que o time não está dando essa confiança. Eu estou falando a minha opinião, acho que o time não está dando essa confiança de que a gente pode chegar forte para essa fase preliminar da Taça Libertadores. Vamos lá. O Fluminense já sabe aí, o time já sabe os dois times que o Fluminense pode pegar aí pelo caminho após passar pelo Milionários. Primeiro, o Fluminense tem que se concentrar, entrar na caixinha do Milionários e se preocupar em passar do Milionários. Depois de passar pelo Milionários, o Fluminense vai para outra caixinha, porque Libertadores é fase após fase, e para outra fase encarar o Olímpia ou o Atlético Nacional. Um desses dois o Fluminense vai pegar depois, se Deus quiser, eliminar o Milionários. O Olímpia venceu o César Valerro ontem e se classificou para a segunda fase da Taça Libertadores, onde vai enfrentar o Atlético Nacional. Então é briga de grandes lá. Por estar abaixo dos colombianos e paraguaios no ranking da Conmebol, o Fluminense está abaixo do Olímpia e do Atlético Nacional no ranking da Conmebol, o Fluminense decidirá fora de casa se passar pelos Milionários. Se eu não me engano, o Olímpia é o 15º, o Fluminense é o 30º. Então, por causa disso, pelo ranking, o Fluminense vai decidir fora de casa a próxima fase da Taça Libertadores. E é complicado, porque o estádio do Olímpia é um estádio apertado para você decidir um jogo fora de casa, e o Atlético Nacional também, sempre lotado, torcida cantando, uma pressão enorme pegar o Atlético Nacional lá. Então, alguns acham que é bom você fazer o primeiro jogo em casa, outros acham que é bom você fazer o primeiro jogo jogando fora de casa para decidir em casa depois. Cada um tem as suas teorias, as suas preferências. Eu acho que se um time está bem preparado, está bem entrosado, tem uma cara, tem um sistema tático, tem um determinado entrosamento, independe se a decisão vai ser fora ou dentro de casa. Você sabe o que você vai fazer dentro de campo. Mas não é isso que eu estou vendo no Fluminense. Isso que é o que me preocupa. É o único momento nesse Campeonato Carioca. O Fluminense fez 7 jogos no Campeonato Carioca, que poderia muito bem ser um laboratório, ou uma preparação, ou um entrosamento para entrar nessa fase tão decisiva de uma Taça Libertadores, que são jogos de mata-mata, por exemplo, Milionários. É daqui a pouco, é dia 22. Hoje é dia 17. Então é logo ali. Então, será que o Fluminense está preparado para encarar esse jogo jogando fora de casa? Ainda tem o jogo da volta, que está marcado para São Januário. Espero eu que mude o palco desse jogo. Então ir para o Engenhão seria o ideal para o Fluminense. Mas o Fluminense está preparado para enfrentar o Milionários? Eu acho que pelo que o Fluminense apresentou até agora no Campeonato Carioca, pode ser que o Fluminense passe pelo Milionários. As chances são grandes do Fluminense passar, porque o Fluminense tem jogadores que decidem individualmente. Se a bola cair no pé do Cano, ele vai guardar. Se cair no pé do Fred, ele vai guardar também. A gente tem um Luiz Henrique que rompe, né, linhas, é um jogador de velocidade. A gente tem jogadores no meio de campo que marcam muito bem, roubam a bola, lutam muito pela posse de bola. A gente tem um trio de zaga com bastante experiência, que fecha ali a casinha bonitinho. Mas o Fluminense ainda precisa fazer ajustes importantes para trazer confiança para mim, aqui do canal, e para você que está aí do outro lado. A torcida do Fluminense em geral. O Fluminense precisa ter ainda uma cara, né? O Abel ainda não apresentou a carinha do Fluminense nesse ano de 2022. Sinceramente, eu não sei se o Fluminense é um time ofensivo ou um time defensivo. Há momentos que o Fluminense se preocupa, e não são poucos momentos, há muitos momentos que o Fluminense se preocupa mais em se defender do que atacar. A utilização de 3 volantes, 1-0 é o suficiente para o Abel Braga, ele acha melhor segurar 1-0 do que buscar o segundo gol. Ele mesmo citou uma frase dessa, né? Eu me preocupo em evitar o gol de empate do que fazer o segundo gol. Então a preocupação do treinador é essa, segurar o resultado. Não sei se isso é importante numa Taça Libertadores, para alguns eles acham que sim, mas para outros acham que não. Acho que é interessante você sempre procurar um placar mais elástico, principalmente numa competição de mata-mata, em que quanto mais gol você fizer, mais difícil para o adversário reverter o placar.
Acho que é assim que deve ser visto o futebol, não esse 1-0 que está acontecendo no Campeonato Carioca. Dúvidas na escalação, qual é o melhor jogador para ser utilizado. A gente está vendo um meio de campo em que tem todos os meias armadores estão no banco de reservas. A gente está vendo um time novamente voltando àquele mesmo sistema de 3 volantes. Isso é bom? Em pleno 2022, se utilizar desse mesmo sistema tático, dessas mesmas formações, se utilizar o Iago como o único responsável pela armação no meio de campo, você entrar numa Taça Libertadores, será que isso é bom para a equipe? A gente não poderia ter algo novo, algo diferente a ser utilizado, algo mais criativo? Será que o Fluminense está fazendo poucos gols no Campeonato Carioca? Por Madureira, Audax, Portuguesa, né? Será que a gente está fazendo tão poucos gols assim por causa da falta de criatividade no meio de campo e essa bola não está chegando nos atacantes? Ou é apenas o pé do atacante que não está calibrado? Bom, vocês não acham que poderia ter um atacante melhor pelos lados do campo do que o William Bigode? Porque, na minha opinião, o William Bigode está jogando pelo histórico, pelos títulos que ele conquistou, pelo nome. Porque pelo futebol, acho que tem opções melhores. Há motivo do John Arias ainda estar no banco de reservas? Por que a não utilização do Natan? Será, cara, que esse time está preparado para encarar o Milionários? Pode ser que até que passe pelo Milionários, como eu falei. Tem chance de passar pelo Milionários. Ainda mais que vai decidir em casa. Mas aí, o Olímpia, o Atlético Nacional, já está decidido. A gente vai pegar o Olímpia, de uma tradição enorme do futebol sul-americano. Pode estar até em uma fase. A gente pode pegar o Atlético Nacional, um time colombiano, muito forte também, com título na Taça Libertadores. Na próxima fase, passa pelo Milionários. E aí, está preparado para encarar o Olímpia? E o Atlético Nacional, decidindo fora de casa? Tem como esse time, com esse ataque, fazendo 1-0 em times, muito fracos do Campeonato Carioca, um campeonato que não é parâmetro nenhum. Campeonato Carioca não é parâmetro para ninguém. Para time nenhum é parâmetro. Será que nesse Campeonato Carioca, ganhando esses jogos por 1-0, tudo bem, gol do Flamengo. Show de bola, parabéns. Mas os outros times, 1-0. Nova Iguaçu, 1 a menos. O cara foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo. O Fluminense só ganhou o jogo por 1-0. Porque na pré-Libertadores, na fase de grupo, né, antes de chegar na fase de grupos, meu amigo, é mata-mata. Tem jogo que você toma um revés aí, tá jogando contra o Milionários, toma um placar de 2-0, você tem que reverter quando jogar no jogo da volta. E o Fluminense está mostrando essa força de ampliar o placar, fazer 1, fazer 2, fazer 3, de buscar o resultado. Taça Libertadores é bem complicada. E eu não estou vendo nesse time do Abel certezas. Estou vendo mais dúvidas do que certezas no time do Abel Braga. Isso me deixa muito preocupado. A única vez que eu vi uma melhora na equipe do Fluminense, em que eu vi o Fluminense jogar um futebol mais leve, mais criativo, com maior movimentação, com mais oportunidades, mais chances criadas, bola na trave, chute ao gol, foi quando o time jogou com o Calegari na lateral direita, quando o time jogou com o Natan no meio de campo, quando o Arias jogou no ataque, quando o Cano era o centroavante, com o David Duarte na zaga. Então o time foi um time reserva. Quando o Fluminense utilizou um time reserva lá no Newton Santos contra a Portuguesa, se eu não me engano, acho que foi no penúltimo jogo, também o Fluminense ganhou de 1-0, mas o Fluminense criou várias oportunidades. Foi o único momento que eu vi algo mais livre, mais solto, com maior mobilidade, com uma maior movimentação. Mas, né, amigo, aí veio o próximo jogo, mexe tudo de novo no time. Os jogadores que eram para ser titulares, né, para ganhar um ritmo, para ganhar um entrosamento, atuarem juntos, não são titulares, né, a perspectiva é outra, uma mescla muito grande. Eu acho que numa reta final aí de uma decisão, começa dia 22, a nossa pré-Libertadores, a gente está na dúvida qual é o time titular do Abel. Espero que ele saiba o que está fazendo, espero mesmo, torço para que ele saiba o que está fazendo, e espero que ele coloque o melhor time contra o Milionários, porque o caminho da gente, depois do Milionários, deu uma complicada aí. A gente tem que respeitar muito o Olímpia e o Atlético Nacional. Nossa camisa também é muito forte, é muito pesada, mas a gente poderia ter mais confiança se a gente já tivesse um time pronto para encarar essas adversidades que estão no caminho. Então é isso aí, vou terminando o vídeo por aqui, pedindo aquele like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Flui!